Salve galera, professor Isidro aqui na área e nós estamos aqui no segundo dia de correções do desafio Javão na Massa. Bom, sem enrolar muito, bora para a resolução. Partiu! Gente, eu tô aqui então no meu repositório do Git, né? E vou olhar aqui o desafio do dia 2. Objetivo treinar agora entrada, processamento e saída, porém a restrição desse exercício é a saída precisa ser formatada. Aqui eu faço questão de provocar um erro, tá? A gente vai provocar um presentation error, mas eu vou olhar aqui o exercício só para a gente poder entender, para a gente poder ler esse exercício com bastante calma. Eu vou até aumentar a tela aqui para a gente poder trabalhar. Ó. Calcule o consumo médio de um automóvel sendo fornecidos a distância total percorrida em quilômetros e o total de combustível gasto em litros. Ok. O arquivo de entrada contém dois valores. Um valor inteiro x, representando a distância total percorrida em quilômetros, e um valor real y, representando o total de combustível gasto, com um dígito após o ponto decimal. Aqui é uma restrição que eu já quero conversar com vocês. Por quê? Porque no fundo, o que nós temos? Nós temos o seguinte, o nosso URI, ele não vai te dar nenhum tipo de entrada diferente desse padrão. Vocês não precisam formatar a entrada, esse é o ponto. O que a gente precisa é basicamente formatar a saída, tudo bem? A saída é fundamental para ser formatada. Na saída, vamos lá, apresente o valor que representa o consumo médio do automóvel com 3 casas decimais após a vírgula, seguido da mensagem quilômetro/L. Qual que é o ponto aqui principal, turma? Bom, vamos já abrir o nosso Visual Studio Code aqui. No dia 2, vamos criar aqui uma pastinha, né? Dia 2, vou já abrir meu Git Bash para a gente poder... vem para cá, Git Bash, tá aqui, né? Então vamos lá. Para a gente poder trabalhar tudo isso, né? Desafio Java, tá aqui. E eu vou criar aqui, ó, mkdir dia 2, dia 02. Pronto, só para a gente poder ter o nosso dia 2 aqui. E dentro desse dia 2, vamos criar o arquivo URI 1014.java. Beleza, criei aqui o URI 1014. Detalhe. Volta para cá, vamos retomar o enunciado para a gente poder trabalhar. Ó, quais os tipos... Novamente, entrada, processamento e saída. Quais os tipos de dados que eu tenho que levar em consideração neste exercício? Bom, obrigatoriamente eu tenho um número inteiro que representa a distância. Perfeito. Aqui, ó, eu tenho a quantidade de litros sendo um número real. Então, aqui eu posso escolher double ou float, tanto faz. Mas para efeito de precisão, eu vou declarar o segundo valor como double e os quilômetros, os litros gastos, né, o meu consumo em quilômetros por litros, eu também vou declarar como double. Então, para facilitar meus cálculos, vamos já fazer meu cabeçalho, né? Import Java Util Scanner para habilitar meu leitor. Public class URI 1014. Public static void main string arg está aqui. E já vou criar o meu teclado. Scanner teclado. New scanner do system.in. E lá no finalzão teclado.close. Está aqui. Novamente, esse aqui é meu setup, ok? Vou declarar minhas variáveis, então vou declarar aqui, ó, int quilometragem, tudo bem? Double, quantidade de litros, e eu vou chamar de consumo. O cálculo, gente, é extremamente simples. Por quê? Porque, vamos supor, pegando aqui o nosso exemplo, 500 dividido por 35 dá efetivamente esses 14.286. 500 quilômetros, 35 litros, um dividido pelo outro dá 14 ponto alguma coisa. 2.254 dividido por 124,40
das 18.119. É basicamente dividir um pelo outro. O processamento aqui é muito simples. Qual é o segredo? Formatar esta saída. Legal? Legal. Então vamos lá. Como que a gente faz? Entrada. Entrada vai ser quilômetro, teclado, next int, porque a quilometragem é inteira. A quantidade de litros, teclado, next double, porque o meu consumo em litros é double. E o processamento. Processamento é o meu consumo, que vale a quilometragem dividido pela quantidade de litros. O segredo não está aqui. O segredo do sucesso do nosso exercício está aqui, ó, saída. E é aqui que eu quero provocar o meu primeiro presentation error. Para eu poder formatar a saída, eu não posso usar o systemout println. Por quê? Porque o println ele leva em consideração a quantidade de casas decimais que estão presentes no resultado. Então, se der 3.50, 13,5, 14,5, 15,5, ele não apresenta 15,500. Ele simplesmente coloca 15,5. E esse é o problema. Por quê? Porque para o nosso URI, ele obrigatoriamente tem que ter 3 casas decimais. Como que eu forço isso? Com o printf. E com o printf, o meu primeiro parâmetro é a máscara que eu quero apresentar meu número. E depois disso vem a variável, que no caso eu quero apresentar minha variável consumo. Ok? Ok. Como é essa tal máscara? Se a gente olhar no enunciado, eu tenho um número real com 3 casas aqui, seguido do texto quilômetros por litro. Certo? Certo. Como que eu informo um número real? Um número real no printf é porcentagem %f. E ele se serve tanto para o double quanto para o float. Beleza? Se você usasse float na sua resolução, daria exatamente o mesmo resultado. Tudo bem? Seguido do texto quilômetro por litro. Beleza, até aqui tudo bem. Só que como que eu faço para que esse número seja efetivamente levado em conta, forçando as 3 casas decimais? Quando eu coloco assim, ó, porcentagem 5F, eu quero que o número ocupe pelo menos 5 dígitos. Então, se o número for 2.5, o que ele vai fazer? Ele vai colocar 4 espaços, 2 ponto, as suas casas decimais. Olha que legal. Porém, eu posso falar o seguinte. Este valor aqui, eu posso fazer o seguinte, ele vai ocupar 8 dígitos, ponto 2. Vamos supor. Serão no total 8 dígitos, sendo que 2 vem depois do ponto. Então eu tenho 5 casas inteiras, mais o ponto 6, 7 e 8. 2 decimais. Percebe isso? Porém, eu não sei quantas casas inteiras vai dar. Então eu não preciso desse número aqui, ó. Eu posso simplesmente especificar que depois do ponto eu tenho 3 casas decimais. Olha que legal, olha que legal. Beleza, isso aqui, ó, é um negócio que o Windows vai nos enganar muito, tá? Se eu rodar esse cara pelo prompt de comando, a gente vai ver uma coisa interessante. Mas vamos rodar ele por enquanto pelo Git Bash. Então vamos lá. cddia 02, tá aqui. Javac URI 10.14.java. Deixa eu aumentar essa telinha aqui para ficar um pouquinho mais bonitinho, né? Compilou. Java URI 10.14. Vamos pegar os exemplos de entrada e saída aqui para a gente poder deixar bonitão? Vamos lá, ó. Se eu tenho 500 quilômetros e gastei 35,0 litros, olha lá, 14.286 quilômetros por litro. E percebam, o prompt já vem para a linha de baixo. 2254 124,4, porque, de novo, o scanner leva em consideração o idioma local da máquina. Então percebam que os valores estão batendo. 14.286, 18.119, tudo bem? Vamos fazer o último teste. 4554, 464,6, 9.802. Mas ao submeter esse código, eu vou ter efetivamente um erro.
Por quê? Porque isso não é erro no seu código, porque a lógica vai estar incorreta. Olha só que legal. Isso aqui vai dar um erro no URI, porque o URI exige uma restrição que a gente não observou no nosso exemplo. Olha aqui, ó, presentation error. O que é isso, né? Erro de apresentação é muito comum quando a gente tem ou espaços a mais ou a menos, ou conflito de maiúsculas e minúsculas, pode acontecer, mas principalmente quando a gente deixa de pular a linha no final da saída. Por que isso não acontece com o println? Porque o println faz isso automaticamente para nós. No printf eu preciso ser explícito, de modo que eu vou vir aqui no botão editar e enviar, e eu vou ter que depois da mensagem do quilômetro por litro, sem espaço nenhum, porque senão se eu colocar algum espaço vai gerar um presentation error, colocar esse meta caractere, esse caractere de escape que a gente costuma falar, barra invertida N. Por que o barra invertida N? Porque o barra invertida N é o caractere que efetivamente pula a linha. O printf também tem uma outra variação. Pode ser também, ó, porcentagem N. Ele vai pular a linha do mesmo jeito. Barra invertida N ou porcentagem N funcionam exatamente do mesmo jeito no printf. Se eu vier aqui e enviar, agora o resultado tem que dar correto, não pode gerar presentation error, porque em tese ele está correto, só foi apresentado errado, e tá aqui, ó, 1014 accepted. Faz sentido? Olha que interessante a gente poder entender como que esses elementos funcionam para que a gente possa, aos poucos, começar a trabalhar a nossa lógica. Por quê? Porque o URI ele é exigente. E ele, nessa exigência, fala, faltou espaço, sobrou espaço, faltou pulaninha, sobrou pulaninha, não tá certo. Beleza? A gente se vê então na próxima correção. Valeu!